Eu falei coisinha leve até agora. Hoje eu vou botar o pé na jaca. Eu vou falar coisas duras, que alguns são coisas caras, e para outros são caras demais que eles não compram, não aceitam, não creem. Não vou expor o texto que eu vou ler, mas apenas eu quero registrar o que está escrito em 1 Timóteo 6, diz assim, versos 15, 16. Timóteo 6, versos 15, 16, escuta lá. Então, vou ler do 13 ao 16. Exorto-te, Timóteo, perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, nós falamos sobre isto, tá? E perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Atenção. O qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Vamos recordar? Eu falei na sexta-feira sobre quê? Quem se lembra? Eu fiz uma comparação entre os vários sistemas de governo. Quais são eles? Isto, tá? Democrático, totalitário e monárquico. No sábado, ontem à noite, eu falei sobre que Deus é um rei supremo. Por causa de quê? Porque ele é independente. Hoje de manhã, Deus é rei supremo por causa de quê? Porque ele criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois, na hora do culto, eu falei sobre Deus é rei supremo porque ele conhece tudo. E ele conhece tudo porque está presente em tudo. E porque está presente em tudo, ele pode tudo. Tá bom? E hoje à noite eu vou falar sobre Deus como Rei soberano. Ele vai mexer na cabeça de muita gente. A soberania divina é um dos traços mais marcantes da teologia cristã, assim como o tema mais discutido, mais debatido, por causa das continuadas divergências entre os chamados monergistas, que são os reformados. Monergista que ensina que um só trabalha. Então, as brigas entre os monergistas e os sinergistas, que ensinam que existe uma cooperação entre Deus e os homens. Provavelmente nós nunca vamos chegar a um acordo, porque as pressuposições de cada um dos grupos se chocam e não podem, por questão lógica, andar juntos. Quando estudamos devidamente os atributos de Deus, não podemos fugir de ter o nosso coração inclinado para esse Deus espantoso, para esse Rei Supremo. Os atributos dele me levam a pensar na realeza e no senhorio dele. E eu não consigo escapar do ensino sobre o Rei soberano. Eu não consigo.
Vou falar 3 coisas. Eu disse ao pastor que hoje eu ia exceder o tempo. Não, está à vontade. Você não me conhece. Se você me deixar à vontade, alguém vai cair da janela. Porque vai ser até de manhã. Então eu vou tentar me conter. Eu vou tentar. Deus é rei soberano no exercício de 3 coisas que eu vou falar. 3 coisas simples, mas que se complicam por causa da cabeça dura que muitos de nós somos. Primeira coisa, Deus é soberano no exercício de alguma coisa que Ele já falou aqui várias vezes nesses dias. No exercício da sua misericórdia. A misericórdia de Deus não é alguma coisa que Deus distribui a granel. A misericórdia divina é dirigida especialmente àqueles que vão herdar a salvação. E é comunicada a eles por meio de um pacto que o Pai fez com seu Filho, de fazer com que o sangue do Filho fosse dado àqueles por quem o próprio Filho morreu. A misericórdia, atenção, é um atributo essencial em Deus. O que é uma coisa essencial mesmo? É aquilo que não pode faltar. Por exemplo, é essencial que o púlpito seja deste material? Não. É essencial que o púlpito seja desta forma? Tenha esta cor? Tenha esse pezão aqui? Não. É essencial que ele sirva para que eu estou usando aqui. Então, uma coisa essencial é aquela que não pode faltar. Porque se vier a faltar, esta coisa deixa de ser o que é. Tá? Então, o atributo da misericórdia, como os outros atributos, é essencial em Deus, não pode faltar em Deus. Mas não há nada que leve Deus, que obrigue Deus a mostrar misericórdia. Há 2 coisas que você e eu precisamos entender quando esse tipo de raciocínio aparece. Deus não pode jamais deixar de ser misericordioso, porque a sua misericórdia, repito, é uma qualidade essencial nele. Mas o exercício da sua misericórdia é regulado por sua vontade soberana. Isto tem que ser assim, porque não há nada neste mundo que faça Deus devedor dos homens. Quando Deus é devedor dos homens e Ele não manifesta a misericórdia, Ele é injusto. Mas Deus não é injusto, porque Ele não é devedor de misericórdia a quem quer que seja. A causa das misericórdias divinas não está na miséria humana, não está na desdita humana, não está na infelicidade humana, no sofrimento humano. Se assim fosse, Deus teria que ter misericórdia de todo mundo, porque todo mundo é desgraçado. Mas a causa da manifestação da misericórdia divina é a sua vontade soberana. Deus não tem misericórdia das suas criaturas por algo de bom que Ele vê nelas. Misericórdia e mérito são coisas que se excluem mutuamente. Misericórdias merecidas são uma contradição de termos. Então, eu vou ver várias coisas sobre misericórdias aqui nesta noite. Tanto a misericórdia de Deus, que é muito legal, muito bonito, muito gostoso, quanto o endurecimento que vem da parte de Deus, são produto da soberania dele. Primeiro aqui, a manifestação da misericórdia é produto da vontade soberana. Escuta, crente, escuta o que a Escritura diz. Pois Deus diz: eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. A doação da misericórdia, portanto, não depende do esforço do pecador, não depende do mérito do pecador. Assim,
Portanto, eu estou lendo Romanos. Não depende de quem quer ou de quem corre ou de quem se esforça, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Por maior que seja o esforço do pecador, nunca ele poderá alcançar pelos seus méritos qualquer manifestação da misericórdia divina. Você pode possuir, você pode pedir misericórdia, mas ele não tem obrigação nenhuma de lhe conceder misericórdia. Deus possui a plena liberdade de manifestar a sua misericórdia a alguns e para endurecer outros. Olha o que o texto fala. Logo, tem Deus misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. É o Paulinho de Tarso que escreveu esse troço. Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Isso aqui é duro. Algumas pessoas não gostam desse troço. Alguns, se pudessem, rasgariam esta parte da Escritura. A palavra grega usada para endurecimento do coração é muito significativa na medicina moderna. A palavra grega de Romanos 2:5, que eu acabei de ler, é esclerocardia. Vocês já viram alguém que tem esclerose? O que significa ter esclerose? Significa que as paredes das veias se endurecem, elas vão entupindo e afeta o coração, porque o sangue não vai para o coração. Quando o escritor bíblico quis explicar um grande problema do coração humano, ele usou a mesma palavra, esclerose. A palavra usada por Paulo em Romanos 9:18, esclerosis, deve ser traduzida como endurecer, ou tornar teimoso, ou tornar obstinado. Essa palavra é usada por Paulo para denotar insensibilidade. Um coração esclerosado é um coração que perde a sensibilidade. O endurecimento do coração é o que chamaríamos de teimosia ou orgulho. Ele pode existir de uma forma menos extrema, e o endurecimento, em alguns casos, pode se referir a coisas muito duras. A saber, uma pessoa se torna cada vez mais insensível, cada vez mais teimosa e soberba. O coração endurecido é insensível às coisas espirituais. Ter o coração insensível significa viver sem a luz de Deus, significa ser petrificado, significa possuir uma calosidade na alma. Significa que o coração fica tão fechado que não recebe nada que vem de Deus. Vocês devem ter gente na família de vocês, no grupo de amigos de vocês, pessoas que não têm interesse nenhum, são insensíveis às coisas de Deus. Existe uma doutrina na fé reformada chamada doutrina da graça comum. Presta atenção, da graça comum. É aquela graça que Deus dá a uns e a outros, a crentes e a incrédulos, a eleitos e a não eleitos. E Deus age nos corações dos homens, dando-lhes compreensão de coisas espirituais, dando disposições boas para o bem viver comum entre os homens, fazendo vir sobre eles sol e chuva, dando-lhes estações frutíferas e alegria no coração. Enquanto a graça comum opera, os homens não se mostram inimigos abertos, declarados de Deus. Com a graça comum, eles ainda são capazes de fazer coisas horizontalmente boas, e não manifestam a maldade extrema dos seus corações, a maldade de que são potencialmente capazes. A bondade de Deus suaviza a maldade deles, amacia o coração deles, para eles praticarem coisas boas, horizontalmente aceitáveis. Eles não manifestam toda a potencialidade de pecado que possuem. Existe uma ação restringente de Deus que está sobre eles, e esta é a graça comum. Todavia, quando Deus deixa de agir no coração dos homens, retirando a sua bondosa influência, eles se afundam em sua própria maldade.
O endurecimento do coração tem a ver com essa atitude divina de retirar a sua influência benéfica de sobre os corações dos homens. Quando Deus tira o pé dos freios, o homem passa a fazer coisas muito ruins, rebelando-se abertamente com Ele. E eu acho que Deus anda tirando o pé do freio da nossa geração. A nossa geração anda teimando contra Deus, a nossa geração anda afrontando Deus em todas as esferas morais, anda quebrando os princípios de Deus, anda se opondo claramente a Deus, e o endurecimento é uma ação divina, onde Deus retira a sua graça e os homens passam a fazer coisas que eles sequer imaginavam que poderiam fazer. No endurecimento do coração, a vontade que prevalece é a de Deus, não a do homem. Se porventura você começar a perder coisas que você tinha antes, coisas santas que você tinha antes, e fechar o coração para as coisas santas, pode saber que você está debaixo da ação divina de retirada da sua graça comum. É hora de você correr atrás do prejuízo. É hora de você pedir, clamar por compaixão divina, para ao invés de endurecimento, Ele se compadeça de você. Eu não sei se você vai dar conta de fazer isso. Há uma hora em que a rebeldia é tão grande que você nem oração faz mais. Segunda coisa, tanto o endurecimento do coração como a doação da misericórdia são obra incondicional de Deus. Logo, diz o texto, logo tem Deus misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. E a razão dessas duas coisas não está em nós. As razões dessas ações divinas de retirar a sua bondade ou de conceder a sua bondade misericordiosa, as razões estão escondidas nele. Portanto, algumas palavras para você sobre isto. Reconheça que é do Senhor que as misericórdias vêm. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, está lá em Daniel 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. O profeta Daniel não reluta em reconhecer que a misericórdia é, antes de tudo, uma prerrogativa divina. Cabe a Deus um tratamento misericordioso. Portanto, se você quer ser tratado misericordiosamente, ser tratado misericordiosamente significa ser tratado que jeito? Quando Deus é misericordioso com você, Ele deixa de punir você. Ele não impõe a sua justiça sobre você. Deus é misericordioso com você quando Ele coloca o que devia vir sobre você, sobre o Filho dEle. Então lembrem que misericórdia é alguma coisa que vem do céu, que vem de Deus. Por isso Daniel no capítulo 9 diz assim: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos, ó Deus, e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas fiados nas tuas muitas misericórdias. Lembre-se, é para Deus que você tem que apelar. Cante as misericórdias de Deus. Não fique calado diante de tudo o que o Senhor lhe tem feito ou deixado de fazer que você merecia receber.
É preciso cantar em alta voz a bondade de Deus em forma de misericórdia. Olha o que o salmista fala aqui, Salmo 89:1. Escuta lá. Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações as tuas misericórdias. Pega o seu filho. Aqui tem uma porção de criança. Os mais usados, pega os seus netos. Conta para eles o que Deus tem deixado de fazer a você de duro. Como Ele tem tratado você tão bondosamente, deixando de punir as coisas que você faz. Conta aos filhos dos filhos. Proclama. Canta as misericórdias do Senhor. Faça isto. Nós precisamos de famílias abençoadas. Famílias abençoadas são aquelas que são ensinadas nas verdades de Deus. Outra coisa, renda graça pelas misericórdias do Senhor. Portanto, porque a misericórdia de Deus é a causa do quê? De não sermos consumidos. Porque a misericórdia nos proporciona a possibilidade de continuar a existir sem a ira de Deus sobre nós. Porque os eleitos são chamados de vasos de misericórdia, porque Deus é chamado de Pai das misericórdias. Rendamos-lhe graças, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esta é a ênfase total do Salmo 136, e todos os versos falam, porque a sua misericórdia dura para sempre. Outra coisa, pratique a misericórdia. Todos os cristãos têm sido objetos da misericórdia do Senhor. É curioso que frequentemente o Senhor diz, assim como eu faço, fazei vós também. Lembra? Deus te declarou, ó homens, Miqueias 6:8, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Escrevendo à igreja de Colossos, Paulo fala assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia. Pratique a misericórdia. De graça recebestes, de graça dai. Vocês foram objeto das compaixões divinas. Aprendam a ter compaixão uns dos outros, perdoando uns aos outros. Uma outra coisa é em que Deus é soberano. Eu falei primeiro que Ele é soberano na administração das suas misericórdias. Segundo, Deus é soberano na aplicação do seu amor. Aqui que a vaca vai para o brejo. Todas as coisas que os remidos recebem vêm de cima. A Escritura diz, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O amor é um dos atributos mais cantados na história da igreja, e ele vem de cima, vem do céu. Vocês cantaram há pouco, como é que fala lá? Eu me encontrei no amor, como é que é? Eu fui atraído ao amor de Deus e... Vocês cantam e não lembram depois? Fala! Eu fui atraído pelo amor de Deus mas fala mais uma frase. Não? Se vocês não lembram, muito menos eu. O amor de Deus é um amor que atrai. Escuta, doutor, deixa eu fazer uma pergunta assim, desaforada para você. Você já amou alguma menina antes de casar-se com ela? Não, mas a pergunta que eu podia fazer para qualquer um de vocês. Eu podia fazer. A Zeli sabe, eu gostei muito de uma menina antes de gostar dela. Sabe que o amor seu é uma fraqueza total. Por mais que você goste de uma pessoa,
o seu amor não causa resposta na pessoa amada. Você já amou. Ele está apanhando aqui. Eu me lembro que quando eu gostava de uma pessoa, eu dava um jeito de alguém saber para que ela vá lá contar. Para que a pessoa amada soubesse do meu amor por ela. E o seu amor é tão fraco, você vai lá dar um abraço nela, ela sai com um tapa na sua cara. Quanto mais você demonstra o seu amor, mais ela reage, porque o seu amor não tem capacidade de produzir nenhuma resposta na pessoa a quem você ama. O nosso amor é sem poder, mas não é assim o amor de Deus. A Bíblia fala que Deus faz com que o seu amor seja derramado em nossos corações. Deus internaliza o amor e o amor de Deus desce em nós. É por isso que você é atraído pelo amor. Quando você é atraído pelo amor, você cai no amor de Deus. Você se envolve no amor de Deus, porque o amor de Deus é poderoso. O amor de Deus não é fraco como o nosso, porque ele faz com que o seu amor penetre o nosso ser interior. E então nós, como reflexo, como resposta, nós o amamos em seguida. Nós amamos por quê? Porque ele nos amou. E somente quando o amor de Deus é derramado em seu coração pelo Espírito Santo, é que você fala, ai, que coisa maravilhosa. Por que eu não amei Deus antes? Porque o amor não atingiu você antes. E quando o amor de Deus atinge você, você responde em amor a Ele. E quando Deus resolve amar uns e não amar outros, Ele não conta as razões da sua decisão. Certamente as razões de Deus não amar não estão em nós. Certamente as razões de Deus amar também não estão em nós. Os motivos do amor de Deus estão escondidos nele. Provavelmente Deus nunca vai contar para você porque que ele botou o coração dele em você. Ô esposa do senhor reverendo, agora é com a senhora. Você sabe por que Deus escolheu você? Está lá na Bíblia. E em amor nos predestinou para Ele. Em amor, porque Deus amou você, Ele escolheu você. Eu sei que não é bem assim lá em casa, lá com você. Você escolheu a sua mulher porque ou ela é bonita, ou ela é inteligente, ou ela tem atributos que atraem você. Se você escolheu a sua esposa porque ela é bonita, daqui uns 40, 50 anos você não vai amá-la mais. Porque as virtudes vão desaparecendo, tudo vai despencando. E a razão do amor de Deus passa a não ser verdadeira razão, porque quando nós amamos por causa das coisas que o objeto amado oferece, quando ele não tem mais o que oferecer, você vai deixar de amar. É por isso que alguns casais, depois de 20, 30, 40 anos, se separam, você não entende por quê. É porque a razão do amor nosso está baseado nas coisas que o objeto amado oferece. Mas Deus não ama por causa de, Deus ama a despeito de. Eu costumo dizer nas minhas aulas que Deus gosta de porcaria. Por isso que Ele escolheu você. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu as coisas que não valem nada. Está lá em 1 Coríntios. Deus escolheu as coisas desprezíveis, as que não são nada, para reduzir a nada aqueles que pensam que são alguma coisa. O amor de Deus é distribuído soberanamente. Ele ama você
e ele não conta a razão disto. Eu perguntei a você por que você foi escolhida, porque alguém amou você. Mas você se lembra que você costumava cantar há um bom tempo atrás? Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Eu sei porque Deus me escolheu, mas eu não sei porque Ele me amou. As razões estão escondidas nele. As razões dele são soberanas. Ele não as conta. E você se encontra diante do Senhor soberano, esbabacado, sem saber as razões pelas quais Ele botou o coração dele em você. E você não sabe, talvez nunca Ele vai contar. Certamente as razões dele não estão em você, estão escondidas nele. Abra comigo o texto, se você puder ir aí na TV. Acha para mim Efésios 1. Eu vou destrinchar esse texto um pouquinho com vocês. Efésios 1, de 3 a 6, nós vamos ler juntos. Efésios 1, de 3 a 6. Dá para botar aí? Vamos lá. Bendito assim para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos ver rapidamente, parte por parte. Primeiro, as bênçãos soberanas procedem de Deus o Pai. Olha só, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bênçãos soberanas só podem proceder de alguém que possui soberania. Elas não são conseguidas pelo esforço humano, mas vêm unicamente de Deus. Ele é o decretador e o Filho é o distribuidor das bênçãos que os homens recebem. Por causa das bênçãos que recebemos, os homens devem bendizer ao Deus e Pai. Ensina os seus filhos lá nas orações em casa a falar: Senhor, nós bendizemos a Ti porque fizeste isto, quando ainda não tínhamos nada para Te oferecer. Segunda coisa, as bênçãos soberanas de Deus são de toda a espécie, olha só, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Bênçãos espirituais que Deus opera dentro de nós, como regeneração, novo nascimento, fé, arrependimento, santificação. Bênçãos de toda sorte procedem de Deus. Por causa do que Cristo fez, nenhuma delas vem a faltar para aqueles que estão representados por Cristo Jesus. A expressão toda sorte de bênçãos indica que nenhuma delas é deixada fora. Terceira coisa, as bênçãos soberanas procedem das regiões celestiais. É uma expressão incomum, não é? Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa expressão eu entendo de forma mais literal possível. Eu reconheço que a expressão celestial em vários lugares da Escritura significa algo que está em contraste com o que é terreal. Ou seja, a impureza em contraste com a pureza. O incorruptível, celestiais, em contraste com o corruptível, terreno. Então, as regiões celestiais em Cristo são o lugar santo, incorruptível, de onde as bênçãos que vêm procedem.
Quarto, as bênçãos soberanas são concentradas em Cristo. Assim como nos escolheu, nele. Nele aí é Cristo. Todos os eleitos são eleitos em Cristo, porque Deus amou Cristo e Ele amou aqueles que estão em Cristo. Porque Deus escolheu Cristo, a Bíblia diz que Ele é o eleito de Deus. Todos nós que estamos com Ele somos seus eleitos. Essa doutrina da eleição em Cristo mina o pensamento da autonomia humana e exalta a obra de Deus em Cristo Jesus. Essa expressão nele, ele, dele, para ele aparece 15 vezes nesse texto. Um pregador disse que há cerca de 4.200 diferentes religiões no mundo, religiões reconhecidas. Parece que há uma corrente infindável de possibilidades espirituais em nosso tempo. Se a religião fosse um buffet, você teria toda essa escolha de deuses diante de você, todas essas escolhas espirituais diante de você. Parece que as comidas vêm de um mesmo cozinheiro, do mesmo restaurante e na mesma mesa. Todavia, no restaurante chamado cristianismo, há somente um item no menu: Jesus. E tudo que você quiser tem que ser nele. Tudo que você quiser tem que ser com ele. Tem que ser nele. Nada fora de Cristo, nada à parte de Cristo. Assim como nos escolheu em Cristo. Outra coisa, quinta, as bênçãos soberanas são designadas, as bênçãos soberanas designadas são antigas. Quando é que ele resolveu escolher você? Antes da fundação do mundo. Ele faz troço muito bem feito. Nós fazemos as coisas tudo na correria. Nós fazemos tudo de última hora, não é, vó? Deus faz as coisas muito antecipadamente. Todas as suas graças foram definidas para nós antes que mundo houvesse. A designação delas, essas bênçãos, precede a existência de todo o tempo. Precede a existência do espaço, precede a existência de tudo que veio à existência, antes do fiat lux, antes de haja luz, antes do ato criador de Deus, antes que ele trouxesse à existência todas as coisas. Deus é um grande arquiteto. O arquiteto é aquele que planeja o troço antes de construir. Ele desenha todos os detalhes de antemão, como ele concebe em sua alma. Deus arquiteta todo o plano salvador. E ele bota o coração dele numa porção de pessoas e faz com que essas pessoas façam parte do seu plano e ele as faz deliciar nas bênçãos do seu amor. Uma outra verdade: as bênçãos soberanas são produtos do amor divino, o que eu disse agora há pouco a vocês. E em amor nos predestinou para ele. E em amor. Quando você pensar em eleição, não fica pensando num Deus tirano. Só para o seu governo, eu ia falar aqui, mas eu vou pular porque o tempo está passando demais, rapidamente. Tem 3 palavras traduzidas como soberano na Escritura. Uma é arcon, outra é dinastes, de onde vem dinastia, e a outra é isso mesmo, diga. Despotes. Despotes. Jesus Cristo é o despotes. Em português tem uma palavra correlata que é muito negativa. Qual é a palavra? Despótico. Despótico é alguém descaridoso, alguém injusto, alguém violento, né? Deus é déspota, a Bíblia fala. Mas despotes na Escritura tem a ideia de soberania absoluta, de governo pleno, de governo total. E esse que é um despotes
Ele escolheu você porque Ele amou você. Não se insurja contra o fato de Deus dar a um algumas coisas e não dar a outros. Mas se Ele deu a você, é porque Ele meteu o coração dele em você. E em amor, nos predestinou, e o belo é, para quem Deus nos predestinou? Para Ele. Deus fica conosco. Deus nos guarda em seu amor. O motivo pelo qual Deus destinou antecipadamente pessoas para a salvação é o seu amor soberano. Guarda isto, não deixe esquecer essas coisas. Por que Deus elegeu você? Responda, porque Ele me amou. E por que Ele amou você? Não sabemos. Certamente as causas do seu amor não estão em você, mas estão escondidas nele, e Ele não vai contar provavelmente nunca as razões porque Ele botou o amor dele em você. Veja aqui outra verdade, e as bênçãos desse texto aí, as bênçãos soberanas incluem a nossa filiação. Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. A eleição divina não é somente para sermos santos e irrepreensíveis, mas para colocar vocês na família dele, para que vocês sejam adotados na família. Por isso, ao invés de lutar contra os atos eletivos, soberanos de Deus, devemos dar muitas graças, porque Ele nos coloca como membros da sua família. Outra verdade, as bênçãos soberanas são nascidas na sua vontade. Fala lá, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A motivação de Deus escolher-nos é o seu amor, mas a sua determinação é produto da sua vontade. É Ele que resolve ser você e não outro. Por que eu? Não sei. Mas dê graças, porque é dele que vem essa bênção e porque a vontade dele é feita. E quando Ele determina alguma coisa, acontece. Você faz um monte de planos, você decide um monte de coisa, mas você fica frustrado porque você não dá conta de resolver as coisas que você planeja. Deus não erra uma. Ele acerta todas, Ele emboloca todas, Ele não erra uma só. As bênçãos, portanto, são nascidas na sua vontade. Mais um, as bênçãos soberanas são para o louvor da graça divina. Olha, para o louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A graça de Deus é muito gloriosa. Por essa razão, os eleitos de Deus devem louvar a graça de Deus. Se deve cantar, Senhor, nós te louvamos porque fomos atingidos por alguma coisa que não merecíamos. Fomos atingidos com bondade, com compaixão, com graça. Esse amor discriminador de Deus vem sobre algumas pessoas que, como consequência, acabam crendo nele e passam a amá-lo de coração. Você que foi objeto desse amor eletivo de Deus, você crê. Aprenda a entender que a sua fé é resultado de uma ação eletiva de Deus. A sua fé é resultado da distribuição soberana do amor dele. E Ele botou você na lista dele. Para terminar, eu não vou até o fim, viu? Não vou. É muita coisa. Não estou nem na metade das minhas notas aqui. Terminar. Deus é Rei soberano na distribuição da sua misericórdia, na distribuição do seu amor e na distribuição da sua graça. São 3 atributos trigêmeos. Misericórdia, amor e graça. A justiça
de Deus exige uma punição imparcial da lei. A justiça exige que uma pessoa receba o que lhe é devido. Nada mais, nada menos. Eu estou falando da justiça. Justiça é Deus pagar, devolver, dar o troco dos nossos pecados. A justiça não concede favores. A justiça não tem compaixão das pessoas. A justiça como tal não mostra compaixão. A justiça não conhece nenhum tipo de misericórdia. Não pode haver demonstração de justiça e misericórdia na mesma pessoa. Se Deus é justo com você, Ele não pode ser misericordioso com você e vice-versa. Porque a justiça cancela. Não, a justiça aplica a lei. A misericórdia retira a punição da lei. A única maneira de Deus ao mesmo tempo ser misericordioso e justo numa pessoa é tendo um representante. Deus foi justo comigo, fazendo com que os meus pecados fossem pagos, mas eu não tive que pagar. A conta foi paga por Jesus Cristo. E Deus me dá misericórdia por causa de Jesus Cristo. Então eu vou repetir, a única maneira de haver a manifestação ao mesmo tempo de justiça e misericórdia na mesma pessoa é quando tem um representante. Quando ela tem alguém que paga a conta, alguém que assume a responsabilidade da lei. Nenhuma pessoa pode reivindicar graça como se ela fosse um direito inalienável, porque a graça é resultado da boa vontade divina com pecadores que não merecem. A graça é livre dom de Deus. E ninguém exige nada, não pode exigir nada dele. Deus concede a sua graça a quem Ele quer. Aceite isto. Não se rebele contra o modus operandi de Deus. Deus distribui soberanamente a sua graça a algumas pessoas no Antigo Testamento. No Novo Testamento Ele distribui mais humildemente ainda a sua graça. No Antigo Testamento só os remanescentes recebiam graça. A eleição segundo a graça de que Paulo fala em Romanos. Deus também distribuiu a sua graça soberanamente a algumas pessoas desde os tempos mais antigos. E a coisa continua sendo da mesma maneira. Deus não muda os seus planos. Hoje pessoas estão vindo para este lugar de culto, estão vindo para adorar Deus com vocês por causa da graça eletiva de Deus, por causa do amor eletivo de Deus, por causa da misericórdia eletiva de Deus. Se mais pessoas vierem adorar a Deus aqui, não se esqueça do que este velhinho disse. É por causa dessas três graças que vêm juntas. Elas não vêm separadas. Quando Deus é misericordioso, Ele é gracioso. Quando Ele é gracioso, Ele é amoroso. Não tem jeito de Deus ser gracioso sem ser misericordioso. São duas faces da mesma moeda. E vocês foram objetos. Você já vai dormir, minha filha. Está com sono aqui. Deus tem sido muito gracioso com vocês. O pastor de vocês disse que essa igreja é uma boa igreja. É a igreja composta de gente que não presta, mas é boa. Coisa que não presta, mas que Deus está ajeitando. Que Deus está trabalhando, que Deus está burilando, que Deus está santificando. E espero que esse processo não pare. E vocês venham ser homens e mulheres santificados. Homens e mulheres remidos por Cristo Jesus. Homens e mulheres que venham a amadurecer em sua fé e conheçam ao Senhor de todo o seu coração. Eu queria falar mais coisas, mas eu tenho que me conter.
O nosso rei é soberano, porque ele é independente. Ele é rei soberano porque ele... O que mais? Ele criou todas as coisas com as máquinas que ele tinha, não é? Não. Que jeito que Deus criou as coisas todas? Com a sua palavra. Não é Bíblia, não. Palavra aqui é uma ação criativa de Deus. Deus, com essa mesma palavra, sustenta todas as coisas. Por que Ele sustenta todas as coisas? Porque Ele conhece todas as coisas. Conhece todas as coisas, por isso pode todas as coisas. Pode todas as coisas porque está presente em todas as coisas. É por isso que Ele é chamado de Senhor soberano. Há muitas coisas que Deus dizer, mas por enquanto eu fico com isto. Deus os abençoe aqui nesta bela cidade. Que vocês sejam tão bonitos quanto a cidade. Que vocês sejam homens e mulheres tementes. Eu queria um dia ouvir, reverendo, que esta igreja está amando ao Senhor mais e mais e mais. Porque é assim que uma igreja de Cristo deve ser. Seja Deus gracioso com vocês e levante sobre vocês a luz do seu rosto e lhes dê a paz. E tenha misericórdia de vocês, hoje e sempre.